para fechar a contratação e dar um fim na novela, Vasco chega com a melhor proposta na mesa, por 48 milhões na obrigação de compra para fechar a contratação de atacante. Quero falar sobre o técnico Fernando Diniz, fazendo mudanças, mexendo nas peças por conta de desfalques para a partida contra o Mirassol. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa. Lá você pode realizar os seus palpites sempre com muita responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado. Alfa, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Já quero falar sobre os próximos compromissos do Vasco nos campeonatos, nas competições. Primeiro, o jogo contra o Mirassol às 6h30 no dia 2 de agosto, neste sábado, Estádio Maião. Contra o CSA, jogo da volta em São Januário, na próxima quinta-feira, dia 7. O Atlético Mineiro, Vasco enfrenta em São Januário no próximo final de semana, dia 10. Contra o Santos, no Morumbis, a partida no dia 17 de agosto. Não será na Vila Belmiro, será no Morumbis. Juventude, no dia 20/8, no estádio Alfredo Jaconi. Compromisso contra o Corinthians em São Januário, jogo importante, dia 24/8. E na Ilha do Retiro contra o Sport, finalizando esse mês de agosto, no dia 31 de agosto. Aliás, todos os 6 compromissos que valem, aliás, 7 jogos, né? O Vasco tem 7 jogos nesse mês de agosto. É importante, principalmente jogos em São Januário contra o CSA pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Corinthians. É fundamental o Vasco pontuar, vencer em casa e pontuar fora de casa para sair dessa situação complicada, se afastar totalmente ali da zona do rebaixamento. E claro, buscar a classificação em São Januário contra o CSA. É a virada de chave e claro, para o jogo de amanhã, o técnico Fernando Diniz precisa movimentar suas peças, já que não conta com o goleiro Léo Jardim, expulso injustamente, né? Parabéns ao senhor Flávio de Souza, prejudicando o Vasco em relação à expulsão do goleiro Léo Jardim, e o Fernando Diniz tendo que movimentar. E também a saída do Paulo Henrique, levou o 3º cartão amarelo, está suspenso para a partida deste sábado. Vamos lá, com a ausência desses jogadores em relação à suspensão, o Diniz tem ali a provável escalação, com o Daniel Fusato no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, ou ele pode usar o Paulo Henrique, né, o Paulo Ricardo, aliás, o Paulinho, João Vitor com a dupla de zaga Maurício Lemos. E olha, sendo muito sincero, Diniz, a paciência do torcedor com o João Vitor já passou do limite. O balde já encheu, o balde já entornou, o clima não tá legal, então seria muito interessante você ter uma opção do Maurício Lemos com o Lucas Freitas. O torcedor, até o momento, vem ponderando e vem tendo paciência com o trabalho do Fernando Diniz. Agora, Diniz ele não pode cometer a teimosia de querer blindar o elenco e abraçar, muitas das vezes, acabar caindo abraçado com algum jogador que não tem ali o apreço da torcida. E é o seguinte, Maurício Lemos, no lugar pode ser junto com o Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, retornando ao time titular, ele pode utilizar o David ou o Nuno, Ryan e Verratti. Então, repetindo aqui a provável escalação cruzmaltina. Goleiro Daniel Fusato, Puma Rodrigues na lateral, João Vitor e Maurício Lemos fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo, volante, Hugo Moura e Tietê, Coutinho fazendo o meio-campo, e o ataque Nuno, Ryan e Verratti. Ele pode utilizar o David no lugar do Nuno, e ele pode também trazendo para o segundo tempo
ele pode trazer o Nuno para o lugar do Coutinho e fazer ali alguma mudança, alguma substituição, colocando o David no ataque. Bom, o mais importante é o Diniz saber movimentar essas peças. A gente entende que o time ainda é um time que tem as suas limitações, mas é um time que está criando. Falta melhorar a pontaria. Tomara que seja o dia para o Verratti afastar de vez toda a zica. E se for para o João Vitor ser titular, apesar do descontentamento da torcida, que ele venha representar e não venha ter nenhum tipo de problema. Bom, vamos falar aqui sobre mercado da bola, porque é o seguinte, o Vasco faz a melhor proposta. O Vasco, para dar um fim nessa novela e fechar de vez a contratação, inclusive o L'Équipe, que é o principal jornal da França esportivo, trouxe a informação que o Vasco encaminhou a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes do Rennes. As negociações avançaram e o Vasco deve selar o acordo por empréstimo com obrigação de compra, um giro de torno por 5 a 7,5 milhões de euros, cerca de 32, pode variar, de 32,1 milhões a 48,1 milhão. Então, milhões, né? O Vasco chega, faz a melhor proposta para o clube francês nesse momento, para, de uma vez por todas, finalizar essa novela. O jogador, né, sua staff, estava inclinado, por exemplo, ao Rayo Vallecano da Espanha, que estava interessado também no jogador, e o Vasco, a princípio, era considerado até um plano B. Porém, com essa proposta, o jogador se vê agora inclinado a fechar com o Vasco. Então, e o Rennes também, né, em ter ali uma resposta do Rennes. Então, muito próximo de um final feliz, de um final de novela, até porque o jogador vê com bons olhos vir para o futebol sul-americano, justamente também para estar no radar da seleção colombiana. Ainda falando sobre a carreira do Andrés Gomes, em 2021, Andrés Gomes desde 2021, na sua carreira, disputou 143 partidas, com 31 gols e 21 assistências, além de 20 amarelos e nenhum vermelho. O jogador passou por Milionários, Real Salt Lake da MLS e agora o Rennes da França, e está muito próximo de retornar ao futebol brasileiro. Claro que a gente está aqui de olho para fazer aquela movimentação da chegada do novo reforço do Vasco. Bom, vamos falar aqui também sobre o interesse do Vasco no zagueiro do Zenit, né? O Robert Renan. Saiu essa informação no dia de ontem do interesse, né? O Vasco vem sondando jogadores para fortalecer, para reforçar o seu sistema defensivo. E hoje eu vi comentário da galera falando, né, para o Leandrinho fazer aquela ponte, já que os jogadores são muito amigos também nas redes sociais. O Leandrinho, que jogou junto ali com o Robert Renan no Al-Shabaab da Arábia, e nas suas redes sociais os dois parecem ser bastante amigos. E claro, a galera já começou a fazer aquele movimento pedindo para o lateral esquerdo do Vasco fazer aquela ponte, já que o Vasco nesse momento tem um interesse do zagueiro Robert Renan do Zenit. Bom, a gente está de olho aqui nas negociações. Informação é que o Cauã Barros também já chegou no Rio de Janeiro, passa ali por aquele período ali de trabalho em relação à questão física, a exames, e já estará à disposição do técnico Fernando Diniz, já que o retorno do volante Cauã Barros foi um pedido, né? Um pedido ali do técnico Fernando Diniz à diretoria. E assim segue toda a movimentação. A gente segue de olho aqui nas informações do Vascão para trazer para você, torcedor. Amanhã eu volto trazendo novidades em relação ao time do Mirassol, pré-jogo, todas as informações em relação à partida valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conto com a sua moral, com o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Faça um pedido aqui também. Compartilhe esse vídeo para 3 torcedores cruzmaltino nos grupos e nas suas redes sociais. Pede para a galera se inscrever. Nossa meta agora é chegar à marca dos 410 mil inscritos aqui no BTB Esportes. Obrigado pelo seu like. Obrigado também pela sua moral.
BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, até o próximo vídeo. Saudações vascaínas. Valeu!